Nosso sistema solar está em perigo. Objetos misteriosos voam pelo espaço e batem em planetas e luas. Nas últimas décadas rolou impactos dramáticos em Saturno, Júpiter e na Terra. O que está rolando agora e como estamos seguros na Terra, vocês vão descobrir agora. Então fiquem ligados até o final, sejam bem-vindos, pessoal. Nosso sistema solar é um lugar perigoso. Me digam nos comentários qual é o seu planeta favorito. E Plutão também vale como resposta aqui. Estou muito curioso para saber por qual planeta seu coração bate mais forte. E se vocês curtem eventos cósmicos emocionantes tanto quanto eu, inscrevam-se agora mesmo no canal, é de graça e me ajuda muito. E quem já está inscrito, ajude o vídeo com um like. Vamos tentar chegar a 5.000 likes. Muito obrigado, pessoal. Vamos começar nossa viagem pelo sistema solar bombardeado no planeta anelado Saturno. Recentemente aconteceu aqui algo incrível na história da astronomia. Vocês estão sentados confortavelmente no seu jardim, apontando seu telescópio para Saturno e fazendo algumas gravações de vídeo para sua coleção. Foi exatamente isso que Mário Hanna, um funcionário de longa data da NASA e astrônomo amador apaixonado, fez na madrugada de 5 de julho de 2025. O que ele filmou entre 5 horas e 5 horas e 15 minutos, horário local, pode entrar para a história da astronomia. Seu software especial de detecção, desenvolvido para reconhecer automaticamente tais eventos, de repente disparou um alarme. Ele havia detectado algo incomum, um clarão brilhante na borda de Saturno. Agora começa a maior investigação da astronomia em muito tempo. O que colidiu com Saturno e o que torna esse evento tão especial? Embora os cientistas estimem que cerca de 7 asteroides ou cometas por ano colidem com Saturno, ninguém jamais capturou um evento como esse ao vivo. Como o segundo maior planeta, com sua massa impressionante, ele naturalmente atrai uma grande quantidade de detritos cósmicos. Mas, ao contrário de planetas rochosos como a Terra, que mantém uma bela cratera como lembrança após um impacto, um gigante gasoso como Saturno praticamente engolfa as evidências. As camadas externas consistem principalmente de hidrogênio e hélio, e uma colisão pode desaparecer sem deixar vestígios. Um estudo recente concluiu que objetos com mais de 1 quilômetro de diâmetro só atingem Saturno a cada 3.125 anos. Não parece muito, mas pedaços menores, é claro, colidem com muito mais frequência. Particularmente interessantes são as descobertas da missão Cassini, que mostraram que os impactos podem deixar vestígios, especificamente no sistema de anéis. Linda Spilka, cientista do projeto Cassini no laboratório de propulsão a jato da NASA, explicou em 2013: nossos resultados mostram que as taxas atuais de impacto de pequenas partículas em Saturno são praticamente as mesmas que na Terra. São duas vizinhanças muito diferentes em nosso sistema solar e é emocionante ver isso. Foram necessários os anéis de Saturno, que funcionam como um enorme detector de meteoritos, com uma superfície 100 vezes maior que a da Terra, e a longa viagem da Cassini pelo sistema de Saturno para responder a essas perguntas. Cada pequeno impacto gera ondas minúsculas nesse sistema de anéis. Mas voltando ao misterioso flash de luz de Mário Hanna, o Observatório e Laboratório Planetário Virtual imediatamente lançou um apelo. Mark Delcroix relata: a colisão potencial seria muito fraca e ainda não foi confirmada. O flash de impacto muito curto ocorreu em 5 de julho, entre 9 horas e 9 horas e 15 minutos. É muito importante obter outros vídeos de Saturno desse período. Um único flash de luz não é suficiente para confirmar o impacto. Lee Fletcher, da Universidade de Leicester, resume: se apenas uma pessoa vê esse flash, e é onde estamos agora, ainda há uma chance de que ele não seja real. Será apenas uma mancha nas observações. Se outra pessoa viu o mesmo flash, fantástico, temos uma colisão. Nesse caso, isso significa que são necessárias pelo menos 2 observações independentes do mesmo evento ao mesmo tempo para confirmar o evento. E só assim os astrônomos podem ter certeza de que não se trata de um erro da câmera, radiação cósmica ou qualquer outro defeito técnico. Mark Norris, da Universidade de Central Lancashire, está otimista. A popularidade da astronomia como hobby e a qualidade dos telescópios modernos são promissoras. Há uma boa chance de que alguém lá fora tenha algo que ainda não viu ou que simplesmente descartou como um problema que estava tendo. Talvez alguém na Europa ou na Ásia tenha observado Saturno ao mesmo tempo e capturado o segundo ângulo decisivo. Mas por que isso é tão importante? Nosso sistema solar é basicamente um enorme arquivo cósmico. Restos da época da sua formação, há quase 4 bilhões e meio de anos, estão espalhados por toda parte, desde minúsculos grãos de poeira até asteroides com quilômetros de extensão. Às vezes, suas órbitas se cruzam com as dos planetas, e então, na maioria das vezes, ocorre uma grande colisão. O exemplo mais espetacular do passado recente foi a colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 com Júpiter em 1994.
Essa cometa se partiu em pedaços que bateram um por um nos planetas gigantes, deixando manchas escuras nas camadas de nuvens. Até na Lua, a gente consegue ver impactos de vez em quando e milhares de pequenos meteoros caem na atmosfera da Terra todo dia. Se Mário Hanna realmente capturou um impacto em Saturno, isso não seria apenas um momento histórico, mas também extremamente valioso do ponto de vista científico. Embora os pesquisadores tenham informações limitadas sobre o objeto que causou o impacto, cada observação nos ajuda a entender melhor a frequência e os efeitos dessas colisões cósmicas. O projeto DETECT, para o qual Mário Hanna contribui, usa software para analisar imagens de Júpiter e Saturno a fim de detectar exatamente esses flashes momentâneos de luz. O sistema foi projetado para detectar até mesmo os sinais mais fracos que o olho humano poderia deixar passar despercebidos. Se a colisão for confirmada, seria um triunfo para a ciência pública. Isso mostra mais uma vez como a colaboração entre profissionais e amadores se tornou importante na astronomia moderna. A busca pela confirmação está a todo vapor. Astrônomos de todo o mundo vasculham seus arquivos em busca de imagens daquela noite. Qualquer pessoa que tenha observado Saturno naquele momento pode se tornar o herói dessa história. Até que tenhamos uma resposta definitiva, só nos resta esperar. Mas só a possibilidade de termos testemunhado o primeiro impacto em Saturno já filmado é realmente emocionante. Agora vamos falar do gigante absoluto do Sistema Solar, Júpiter. E foi aqui que os astrônomos viram a explosão mais espetacular de todos os tempos em um planeta. O impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 no gigante gasoso foi tão forte que as marcas ficaram visíveis por semanas. Vamos começar o vídeo com a história de amor entre Caroline e Eugene, que eram tudo menos um casal clássico. Eles não ficavam sentados no sofá à noite assistindo Netflix entediados ou mexendo nos canteiros de flores aos domingos enquanto bebiam prosecco. Não, os dois moldaram sua vida conjugal de uma maneira um pouco diferente. Eles dedicavam todo o seu tempo e energia ao céu. Ela, uma renomada pesquisadora planetária que descobriu cerca de 800 asteroides, ele, um conhecido geólogo e planetólogo, que, entre outras coisas, participou do desenvolvimento da missão Apollo. Ambos eram super bem-sucedidos no que faziam e contribuíram significativamente para a pesquisa do nosso sistema solar. Enquanto observavam as estrelas no mundialmente famoso Observatório Palomar, na Califórnia, eles conheceram David Levy, que na época trabalhava como astrônomo e procurava cometas e asteroides no céu e fez uma palestra sobre seu trabalho em uma conferência astronômica no Arizona. O casal ouviu essa palestra e convidou o astrônomo para visitar o Observatório Palomar. O casal e o Sr. Levy se encontraram no observatório e decidiram fazer um projeto juntos para procurar cometas no céu. E um dia, eles fizeram uma grande descoberta. Em 24 de março de 1993, os pesquisadores notaram algo estranho nas telas. Depois de várias investigações, eles descobriram que tinham capturado um cometa perto de Júpiter, que se partiu em 21 pedaços devido à gravidade extrema do planeta e entrou numa órbita muito incomum ao redor do planeta. O cometa não se movia ao redor do Sol como outros cometas, mas voava em uma órbita elíptica ao redor de Júpiter. Júpiter é tão pesado que pode simplesmente puxar outros objetos de suas órbitas e forçá-los a girar em torno dele. Na verdade, muitas de suas luas são asteroides capturados que tinham outros planos e agora estão condenados a girar eternamente em torno do gigante gasoso. E o segundo fato extraordinário é que o cometa se fragmentou em partes individuais devido à ação gravitacional de Júpiter. A órbita estranha e a fragmentação de um cometa são características muito curiosas. Só por isso já valia a pena documentar mais a trajetória. Mas o que os três pesquisadores descobriram foi realmente único. O cometa deveria colidir com Júpiter. Também na Terra, pedrinhas do espaço caem todos os dias. E não são poucas, são muitas mesmo. Tentem adivinhar quantos gramas ou quilos ou até mais de pedras do espaço caem na Terra todos os dias. E escrevam sua estimativa nos comentários. O número é realmente fascinante. E estou muito curioso para saber quem de vocês vai chegar mais perto da resposta certa. Mas pessoal, sem trapaça. Foi a primeira vez que os astrônomos viram um cometa indo direto para uma colisão com outro planeta. O impacto desse cometa, que os pesquisadores chamaram de Shoemaker-Levy 9, é super interessante para a gente por vários motivos. Depois que descobriram o que estava rolando com o cometa, telescópios do mundo todo e até do espaço foram apontados para Júpiter. Nunca antes ele havia recebido tanta atenção. Até mesmo várias sondas espaciais apontaram suas antenas na direção de Júpiter. A sonda Galileu, por exemplo, estava por acaso bem próxima e pôde observar o cometa de perto. A sonda Ulysses, assim como o Hubble e a Voyager 2, também não perderam o espetáculo. Então, a partir de 16 de julho de 1994, todos os olhos se voltaram para cima e todos esperaram ansiosamente para ver o que aconteceria. E o resultado foi realmente impressionante. Quando os fragmentos do cometa colidiram com Júpiter, ocorreram explosões massivas na atmosfera. E, sinceramente, massivas é um eufemismo. Os impactos foram tão energéticos que os telescópios na Terra puderam observá-los facilmente. O cometa se aproximou do planeta
cometa a uma velocidade inacreditável, cerca de 216 mil quilômetros por hora. Os pedaços liberaram a energia não só de uma bomba de Hiroshima, nem 2, nem 10, mas de 50 milhões de bombas de Hiroshima. A colisão de um cometa desses com a Terra, sem dúvida, acabaria com todas as espécies do planeta. Estamos, portanto, diante da maior explosão já observada no Sistema Solar. Alguns fragmentos do cometa tinham 2 quilômetros de tamanho e criaram crateras de impacto na camada de nuvens do tamanho da Terra. Enormes bolas de fogo se formaram e ondas de choque cobriram o planeta, causando perturbações massivas na atmosfera de Júpiter. Descargas elétricas, flutuações na pressão atmosférica e um aumento da temperatura para 30 mil graus. Camadas de gás e poeira foram lançadas para o alto pelo impacto e formaram gigantescas nuvens de detritos que, apesar da enorme atração gravitacional de Júpiter, se espalharam por até 3 mil quilômetros de altura. Isso foi realmente surpreendente porque os astrônomos não esperavam poder registrar tais consequências da explosão. Essas nuvens de detritos então caíram de volta e se consumiram na atmosfera de Júpiter. Os impactos deixaram cicatrizes na forma de grandes buracos escuros na atmosfera que ainda podiam ser vistos por nossos telescópios, como o Hubble, por meses. Isso deu aos pesquisadores informações valiosas sobre as condições atmosféricas e os processos na atmosfera de Júpiter. Por 6 dias, o pobre Júpiter ficou exposto a esse bombardeio enorme de 21 fragmentos de cometas e os pesquisadores conseguiram coletar uma quantidade incrível de dados e informações, principalmente após a colisão, e aprender mais sobre as propriedades da atmosfera de Júpiter, como a composição química, a temperatura ou a densidade. Uma descoberta, por exemplo, foi que as nuvens formadas pelo impacto continham grandes quantidades de compostos de enxofre. Mais especificamente, foi detectado sulfeto de hidrogênio nas nuvens. Antes do impacto, a distribuição exata e a quantidade dessas substâncias eram totalmente desconhecidas. Os pesquisadores também detectaram silício, ferro e magnésio, bem como grandes quantidades de água, o que realmente ninguém esperava. Além disso, os pesquisadores também conseguiram mapear a distribuição de vapor de água e amônia na atmosfera. Mas a descoberta mais importante é que grandes objetos do espaço podem colidir com os planetas do nosso sistema a qualquer momento. Júpiter age como um ímã e atrai todos os grandes objetos do Sistema Solar, protegendo assim a Terra de impactos. Mas mesmo assim, não é de se admirar que, a partir dos anos 90, o foco tenha sido direcionado para a defesa planetária. O Shoemaker-Levy 9 foi uma espécie de alerta para a NASA, que lançou o programa NEL em 1998. Essa é uma iniciativa que se concentra na descoberta, observação e compreensão de asteroides e cometas que estão próximos da Terra. O Shoemaker-Levy 9 trouxe de volta a consciência de todos sobre a ameaça de asteroides e cometas potencialmente perigosos. E com o programa NEL, a NASA queria prever melhor quais objetos podem ser realmente perigosos para a Terra e então tomar medidas para evitar uma colisão com o planeta. A NASA pensou em várias ideias para desviar um asteroide perigoso de sua trajetória. Por exemplo, seria possível atingir o asteroide ou cometa com uma sonda e, com o impacto da sonda, fazer com que ele saia da órbita, o que a NASA já testou com sucesso no programa DART. Ou então, poderia-se atingir o asteroide com uma carga nuclear, o que, claro, seria um pouco mais radical. De qualquer forma, o Shoemaker-Levy 9 agitou o mundo da pesquisa e nos trouxe algumas descobertas sobre os impactos cósmicos e seus efeitos nos planetas. Para terminar nossa viagem pelo Sistema Solar bombardeado, vamos voltar para o nosso planeta natal, porque a Terra também foi atingida por um monte de projéteis cósmicos ao longo da história e algumas colisões foram devastadoras. Em 1908, uma explosão gigante sacudiu a taiga siberiana com a força de centenas de bombas de Hiroshima. Em 30 de junho de 1908, algo explodiu com uma força enorme sobre o rio Tunguska, na Sibéria. Os cientistas estimaram a força da explosão entre 3 e 30 megatons de TNT. Para efeito de comparação, isso é cerca de 2.000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima. A explosão derrubou árvores em uma área de mais de 2.000 km² como se fossem fósforos. Curiosamente, apenas no centro algumas árvores permaneceram em pé. A 1 hora de carro na cidade de Vanavara, portas e janelas foram destruídas e sismógrafos em todo o mundo registraram o tremor. Até hoje, porém, não foi encontrada nenhuma cratera, nenhum grande destroço, nenhum pedaço claro de meteorito. O astrofísico britânico professor Alan Harris, que pesquisa asteroides há mais de 30 anos, diz sobre isso. Os dados são escassos e não é fácil tirar conclusões, mas deve ter acontecido algo muito dramático. A explicação mais óbvia continua sendo, claro, a queda de um asteroide. Quando um corpo celeste como esse
entra na nossa atmosfera em alta velocidade, cria uma pressão enorme. Com o aumento da pressão, a temperatura sobe muito e tudo acaba em uma explosão gigante. Isso realmente se encaixaria em todos os fenômenos que as testemunhas oculares descreveram na época. Mas aí vem o problema. Um asteroide com cerca de 50 metros de diâmetro, que seria necessário para causar uma explosão dessa magnitude, deveria deixar fragmentos no solo e formar uma cratera. E até agora, nada disso foi encontrado. Por isso, os pesquisadores desenvolveram outras teorias. Talvez tenha sido um cometa. Eles são compostos em grande parte por gelo, dióxido de carbono sólido e poeira. Uma estrutura muito mais fraca do que um asteroide rochoso. Um cometa tem uma estrutura mais fraca do que um asteroide e se estilhaçaria logo após entrar na atmosfera terrestre, diz Alan Harris. Isso explicaria a falta da cratera, mas muitos pesquisadores estão céticos porque um cometa provavelmente não chegaria ao solo, mas se estilhaçaria muito antes. Existe até uma teoria maluca de que poderia ter sido uma erupção vulcânica de gás natural. O astrofísico alemão Wolfgang Kühn sugeriu que mais de 10 milhões de toneladas de gás natural poderiam ter escapado de depósitos subterrâneos através de rachaduras no solo. Espetacular, mas pouco convincente. Harris não descarta totalmente essa ideia, mas diz: no momento, a maioria das evidências ainda aponta para a colisão de um asteroide. Em 2020, pesquisadores russos do Instituto Kerensky de Física apresentaram uma nova hipótese. A ideia é que o asteroide Tunguska poderia ter entrado na atmosfera em um ângulo extremamente raso e depois saído dela. O objeto teria praticamente saltado pela nossa atmosfera, causando essa enorme explosão e depois desaparecido novamente no espaço. Alan Harris acha essa teoria possível, mas improvável. De acordo com o estudo, teria que ser um asteroide de ferro para ser resistente o suficiente para uma manobra dessas. O problema é que asteroides metálicos são bem raros. Só de 3 a 5% de todos os asteroides conhecidos teriam a composição necessária. O Dr. Thomas Müller, do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, dá outra explicação. As missões espaciais atuais a asteroides mostram que eles são, muitas vezes, apenas aglomerados soltos de material rochoso poroso. Se o material for muito poroso, nenhum fragmento maior cairia ao entrar na atmosfera. O objeto se pulverizaria mais ou menos, explica Müller. Em 2013, houve um evento semelhante, embora muito mais fraco. A explosão de Chelyabinsk, também na Sibéria. Um meteoro de cerca de 20 metros explodiu sobre a cidade, ferindo 1.500 pessoas e danificando mais de 7.000 edifícios. Era um objeto muito menor do que o de Tunguska, mas com efeitos e fenômenos muito semelhantes. E desta vez, também foram encontrados pedaços de meteoritos. Esse evento inspirou os pesquisadores da NASA Darrell Robertson e Donovan Matias a desenvolver um novo modelo computacional que simula explosões atmosféricas de corpos celestes e com esse modelo, eles também recalcularam Tunguska. O resultado, o objeto deve ter tido entre 50 e 80 metros. A explosão ocorreu a uma altitude de 5 a 15 quilômetros. Nossa simulação mostra que muitos meteoros podem ter causado o padrão de queda das árvores, incluindo tanto asteroides rochosos típicos quanto cometas típicos de período curto, relatam os pesquisadores. Em muitas dessas explosões atmosféricas, nenhum fragmento atingiu o solo. Isso se encaixa com a ausência de uma cratera evidente em Tunguska. Na verdade, os pesquisadores consideram um meteorito rochoso ainda mais provável do que um cometa. Um cometa teria que ser irrealisticamente estável em um ângulo de entrada raso e um ângulo íngreme não se encaixa nas trajetórias típicas dos cometas. A boa notícia é que um evento como esse é extremamente raro. Quanto antes se pensava que explosões do tipo Tunguska aconteciam a cada poucas centenas de anos, novos cálculos apontam para um intervalo de 1 a 2 milênios e meio. A má notícia é que, claro, isso não está totalmente fora de questão. E David Morrison, do Centro de Pesquisa Ames da NASA, pede para ficarmos atentos. Tunguska é o maior evento cósmico que a humanidade moderna já viu e é característico do tipo de impacto contra o qual provavelmente teremos que nos proteger no futuro. Aliás, tem ainda uma hipótese super especulativa para o evento de Tunguska, que sempre foi discutida entre especialistas. Um buraco negro primordial que poderia ter atravessado a Terra. Esses mini buracos negros são resquícios do início do universo e teriam a massa de uma montanha, mas o tamanho de um átomo. Ao atravessar a atmosfera, ele poderia ter gerado uma enorme explosão de energia e, ao sair do outro lado da Terra, um segundo sinal. No entanto, não há nenhuma evidência mensurável para essa ideia, nem sísmica nem geológica. Por isso, a maioria dos cientistas ainda considera essa ideia muito improvável. O evento de Tunguska continua sendo um mistério, mas a teoria do asteroide é definitivamente a explicação mais plausível. Mas outras opiniões são sempre válidas, então estou muito curioso para saber o que vocês acham. Espero que tenham tido uma visão interessante de como nosso sistema solar é constantemente bombardeado por objetos cósmicos. É claro que vou mantê-los informados sobre todas as outras
outras descobertas no espaço aqui no canal. Então, se ainda não o fizeram, inscrevam-se agora e não se esqueçam de dar um like para que possamos ultrapassar os 5.000 likes. E agora vamos ficar no Sistema Solar, mas viajar para as áreas escuras externas. É lá que as sondas Voyager estão agora, explorando áreas que vão além da nossa imaginação mais ousada. E as Voyagers mandaram um sinal para a Terra que deixou até os astrônomos mais experientes de boca aberta. O que as sondas descobriram tão longe? A resposta está no vídeo exibido no canto superior direito. E se clicarem no canto inferior esquerdo, poderão comprar as camisetas do vídeo, meteoritos reais, planetas de pelúcia e muito mais na minha loja espacial. Cada pedido ajuda muito no meu trabalho, caso contrário eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!